Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola, rindo da resenha desses dois aqui, ó. No Vitória teve jogo treino com o Olímpia, ficou tudo igual, 0-0. O Vitória empatou com o Olímpia de Lauro de Freitas em jogo treino realizado no Barradão. A partida serviu para a Chamusca começar a montar a equipe para a temporada. O treinador começou amistoso com Ronaldo, Jefferson, Thales, Ramon e Benítez, Rodrigo Andrade, Vilela e Iago, Eric, Andrigo e Léo Ceará. No segundo tempo, o Vitória teve Ronaldo, Wellison, Marco Antônio, Ed Carlos e Arroio, Wesley, Léo Gomes e Rui, Juninho, Flávio e Maurício Cordeiro. Para a estreia contra o CSA em Maceió, a equipe sub-23 vai representar o Vitória. O time será comandado por João Bursi. Na segunda partida pela Copa do Nordeste contra o Motoclube, dia 19 de janeiro, Chamusca deve colocar alguns jogadores do time principal. O treinador vai observar os atletas do sub-23. Para driblar a queda de orçamento para 2019, a equipe deve ter um bom número de pratas da casa, principalmente no setor do meio de campo e no ataque. A gente tem aí as pranchetas desse time do Vitória, para dar uma olhadinha. Olha aí, o Ronaldo, Jefferson, Ramon, Thales e Benítez, Rodrigo, Andrade, Iago, Vilela, Eric, Andrigo e Léo Ceará. Muita coisa ainda vai mudar nesse time do Vitória, né? Com certeza, né, Gil? Jogou contra uma equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Baiano, que é a Olímpia, mas é uma equipe estruturada, uma equipe que é do Anderson Talisca, que está realmente investindo e tem a intenção de voltar à Série A, de chegar à Série A do Campeonato Baiano. Mas o Vitória tem algumas contratações, o Vitória tem algumas peças ainda tem o Ed Carlos, a colocar. Tem o Lucas Ribeiro aí na zaga. Então, tem o Lucas Ribeiro que vai voltar, como você falou bem. Então, tem muita coisa ainda para mudar no Vitória, só que já tem jogo no próximo domingo contra o Motoclube pela Copa do Nordeste. Eu espero... Tem jogo amanhã, sinceramente, também. CSA. E eu espero... sinceramente, que o Vitória consiga, nesse início de ano, passar confiança para o seu torcedor, porque, infelizmente, financeiramente, o Vitória vive uma dificuldade muito grande. E agora eu acho que deve acabar as críticas a Ricardo Davi, a diretoria, já que o barco vai seguir com esses personagens comandando, tem que tentar dar apoio, tem que deixar ele trabalhar, tem que tentar e torcer para que tenha um planejamento bom, porque realmente, torcedor rubro-negro, sem dinheiro é difícil fazer futebol. E o Vitória passa por uma situação financeira difícil. Mas eu acredito que algumas coisas positivas possam acontecer nesse início de ano, venda de alguns jogadores, para que o Vitória possa melhorar, possa trazer outras peças, e aí, no decorrer do ano, o Vitória possa se encaixar e conseguir dar uma resposta positiva. Porque a principal competição, Roberto, do Vitória é a Série B. Não adianta a gente pensar, lógico, o Vitória tem que ganhar o Campeonato Baiano, tem que ganhar a Copa do Nordeste, tem que dar uma resposta imediata ao seu torcedor, porque o torcedor merece e precisa e vai cobrar essa resposta imediata. Nós sabemos disso, mas a principal competição do ano é a Série B e o Vitória precisa chegar bem e, para isso, tem que fazer um elenco competitivo. Não adianta o Vitória fazer um time, como fez o ano passado, de 11, 12 jogadores. Vitória tem que fazer um elenco competitivo para poder encarar bem essa temporada. Olha, Mendes, o que me preocupa é o seguinte, ao inverso do Bahia, o Vitória começa com uma condição totalmente desfavorável, né? O seu orçamento reduziu drasticamente, não tem a condição, o Bahia manteve sua base, o Vitória tem que mudar muito. Trouxe um treinador que nós conhecemos, é capacitado sim. Marcelo Chamusca, para mim, é um dos grandes treinadores de futebol brasileiro e já tem demonstrado quando conseguiu acesso em todas
as fases D, C e B, né? E já era para ter vindo antes, Essa oportunidade já era para ter sido dada antes. Juliana cobrava aqui, nós cobrávamos, mas foi dada agora. O que precisa, que eu não sei se isso vai ocorrer, é porque nós temos consciência de que ele entra na desvantagem de um baiano do Nordeste. Será que vai se predominar o projeto? Porque, como você falou, é fundamental a Série B. O objetivo final é subir para A. Mas não adianta, porventura, o Bahia ganhar um baiano para o Vitória e com essa instabilidade política tirarem o Marcelo. Aí vai por água abaixo todo um projeto. Tem que saber que o Bahia está na vantagem. Não quer dizer que vai ser o campeão, mas tem uma condição melhor. Se é um projeto, tem que dar tempo para que Marcelo organize sua equipe, monte essa equipe. A qualidade dos atletas é compatível com o seu orçamento, não está no mesmo patamar de um Bahia, a realidade é essa. O torcedor tem que ter a paciência, mas principalmente a sua direção, de ter coragem, se porventura esses resultados não vierem, manter um treinador e acreditar na reta final, que é uma Série B. Mas isso tudo passa por um equilíbrio da sua direção e o momento político que vive realmente nos deixa um tanto quanto em dúvida com relação a isso. E o menos culpado vai ser ele, né? Lógico, não faz milagre. As condições de trabalho... O treinador não faz milagre. A ele hoje poderia ter sido melhor em anos anteriores, mas eu acredito também no Marcelo Chamusca, acredito que ele vai fazer aí, se deixarem trabalhar, e se ele puder opinar, e se o torcedor tiver paciência com o Marcelo Chamusca, porque assim, Ju, eu acho que talvez o torcedor não tenha paciência com o time. Se não der uma resposta de imediato, no jogo de amanhã contra o CSA, no jogo de domingo contra o Motoclube, o torcedor já vai ficar com o pé atrás. Então, não com o Marcelo Chamusca, mas com o que pode acontecer durante a temporada. Então, eu acho que o Vitória, nesse momento, tem que manter os pés no chão e tem que saber que vai jogar uma Série B e com receita bem menores do que o ano passado. Olha só, a gente tem um time B aí do Vitória também, né? O desenho da equipe. E daqui a pouquinho a gente vai falar dessa estreia da Copa do Nordeste. Olha aí, o Ronaldo, o Ellison, o Marco Antônio, Ed Carlos, Arroio, o Wesley, Léo Gomes, Rui, Juninho, Flávio e Cordeiro. Desses aí, no meu entender, serão titular. O Ed Carlos veio para ser titular. Aí, se Lucas Ribeiro não for vendido, a tendência natural vai ser a dupla titular. O Léo Gomes, ainda para entrar nesse time. Luan, no meu entender, é titular absoluto dessa equipe. O Léo Gomes também é um ótimo jogador. Então, o Rui vai ter que se adaptar. Fez uma boa campanha no América Mineiro. Porém, no centroavante, eu acho que o Vitória precisa... Eu falei semana passada aqui, Beto, precisa de um jogador experiente, sabe? Que o adversário respeite, como a gente costuma falar no futebol. Ressuscita o Mendes. Eu entrava com a 9 ali, eles me respeitavam, Ju. É, claro. Tem que ser assim, tem que ter. Tem que ser assim, por exemplo, olha o que o Bahia está fazendo aí. Trazendo o Fernandão, manteve Gilberto, porque os adversários respeitam. Sim, com certeza. Talvez o Vitória tenha que gastar um pouquinho mais ali naquela posição, mas gaste, porque vai lhe dar um retorno. Vai valer a pena. Então, vai valer a pena. Traga um centroavante que lhe dê um retorno bom. Tem um Wellington Paulista aí que está numa situação, fica ou não fica, na Chapecoense. De repente é um jogador que pode vir, pode dar uma resposta boa. Fez gols no ano passado, ficou afastado. Eu acho que o Vitória tem que pensar nessa posição, até mesmo, Ju, porque foi uma posição que o Vitória sofreu o ano passado. Eu já falei isso aqui semana passada. Eu vejo que o Vitória precisa ajustar urgentemente suas laterais e essa função de centroavante. Amanhã, Vitória vai estrear contra o CSA lá em Maceió pela Copa do Nordeste e aí vai ser o Sub-23 em campo, treinado pelo João Bursi. Time que já vinha aí se preparando desde o mês de dezembro e que tem caras bem conhecidas. Vocês falaram aí, tem o Luan, né? São jogadores, o Gemerson, o Bruno Bispo, o Kaique, o Nixon, são jogadores Cedric, que a gente já conhece bem. É uma boa equipe. E é como o Mendes falou, o torcedor tem que ter a paciência, lógico, porque não vai se querer resultados imediatos. Claro, eu acredito que com essa equipe vai bem treinando. Tem o Nixon também, que nós esquecemos de falar. São bons jogadores. O Kaique, né? Kaique, o Gemerson, Cedric. O Bruno Bispo é um bom zagueiro. Ele não teve a oportunidade devida, mas eu acho ele um bom zagueiro. Em suma, tem que ter a paciência devida e dar o tempo necessário para que a equipe se ajuste. Lógico que o torcedor ele quer resultado, ele tem razão, mas ele tem que ter a consciência de que o momento não é favorável e se não houver esse casamento, torcida com a equipe, não vai chegar a lugar nenhum. E o CSA é uma equipe que teve o acesso esse ano à Série A do Campeonato Brasileiro. Esqueci de falar do Heron, desculpa. Tem o Heron também, que foi o maior artilheiro o ano passado, né, nas divisões de base do Vitória.
mas o CSA subiu, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro, manteve a maior parte do elenco, contratou peças boas também, fundamentais, é um time forte, então é um bom teste para o Vitória. Lógico que nós sabemos, o torcedor rubro-negro sabe, que não vai ser o Sub-23 que vai disputar todas as competições. A necessidade de colocar amanhã o Sub-23 é porque alguns jogadores que chegaram também não estão preparados e o elenco ainda é enxuto. Então, eu acho que... E está sendo refeito, né? Está sendo refeito devagar, porque o fato do Vitória, financeiramente, não passar um bom momento. Mas eu espero, Ju, que pelo menos o Vitória consiga um bom resultado amanhã para que dê um alento ao torcedor, dê uma esperança ao torcedor de um ano melhor do que foi o ano passado. E é aquela coisa, gente, não é porque começou e aí não veio um resultado que já nada presta. Exatamente. A gente sabe que o ano passado foi muito ruim para o Vitória, mas tem que ter paciência, porque a temporada está só começando. Dá um crédito, porque não tem jeito também, né? Lembrando que o CSA hoje é um time de primeira divisão, vai estar jogando em casa, então não vai ser um jogo fácil, mas o Vitória pode ir lá e arrancar alguma coisinha. Eu cito sempre exemplos, Ju, práticos. Em 2010, quando o Bahia foi aquela apoteose na subida do Bahia, o Bahia não foi campeão baiano. Verdade, Beto. E o torcedor nem lembra que não foi campeão, ele só lembra que subiu de forma apoteótica. Então, é difícil incutir isso na cabeça do torcedor, mas é uma realidade. O objetivo, lógico, se puder ganhar baiano, Nordeste subir, melhor ótimo. Ainda. Mas se tiver que optar, o melhor de todos é subir para a Série A. Agora, Ju, eu quero mandar um recado para os conselheiros do Vitória. Veja bem, quem está falando aqui é Mendes Júnior. Eu quero mandar um recado para vocês. Já que Ricardo Davi vai ficar, Jorge Macedo, eles vão ficar, apoiem. Não fiquem com briga política dentro do clube. O que o Vitória precisa nesse momento é união. É que vocês se unam e coloquem o Vitória de volta à elite do futebol brasileiro. Não adianta ficar torcendo contra, porque muitos dizem assim, ó, Ju, e eu vou bater nessa tecla sempre, Ju. Ah, eu amo o Vitória, eu sou conselheiro, mas quem ama não quer o mal, quem ama não quer ver o time mal. E aí fica aquela briga política. Vamos dar apoio agora ao Ricardo Davi, tanto a imprensa quanto os conselheiros, para que o Vitória faça um ano maravilhoso, o torcedor comparecer, acreditar, mesmo na dificuldade, para que o Vitória volte à elite e seja um ano melhor. Tá falando bonito, Mendes Júnior.